Sejam bem-vindos à nossa aula Metodologias Ativas e a Gamificação como uma das ferramentas de ensino. Eu sou a professora Valderez Martins. Este é o roteiro de aula. Nós trataremos sobre as tendências educacionais na era digital, a chamada Educação 4.0. Falaremos um pouco sobre alguns tipos de metodologias ativas, sobre alguns desafios do mundo moderno que impactam na área educacional. Falaremos um pouco sobre as características do ensino na modalidade EAD nos dias atuais e sobre a metodologia, em especial, da gamificação, como uma das ferramentas de ensino e como uma das modalidades ou tipo de metodologia ativa. Então, sobre as tendências educacionais na era digital, a chamada Educação 4.0. A internet, ela transformou toda uma geração. Hoje nós temos a chamada geração Z como os nativos digitais, que tem um perfil de jovens que nasceram após o advento da internet. Seus cérebros, em razão da plasticidade neural, por conta do contexto em que eles se desenvolveram, funcionam de uma maneira diferente em relação às questões sociais, bem como à educação, à seara educacional. Então, a linguagem computacional, a internet, a inteligência artificial e outras tecnologias se uniram para dinamizar e otimizar os processos em diferentes segmentos do mercado atual, e a área educacional não ficou fora desse avanço. A Educação 4.0, ela é, portanto, uma evolução da educação tradicional. Ela tem a função de responder às necessidades da quarta revolução industrial, assim como entender e acompanhar o desenvolvimento de crianças e jovens que nascem ou já nasceram imersos nesse mundo digital. Mas o que isso tem a ver com as tendências educacionais em si, não é? Vejamos. Pensando nesse novo estilo educacional, é necessário conhecer algumas tendências educacionais advindas do uso constante das ferramentas tecnológicas que objetivam acompanhar e formar os jovens que fazem parte dessa nova geração. Uma tendência educacional na era digital é o currículo flexível, né? Então, essa primeira tendência educacional que iremos tratar agora, ela é relativa à flexibilização do currículo, não é? A geração Z apresenta algumas características relacionadas ao maior engajamento social, bem como defesa das práticas sustentáveis e ainda outras questões relacionadas à diversidade e o respeito às minorias. Por isso, a tendência é que os currículos, com o passar do tempo, passem a adotar esses assuntos mais voltados ou relacionados a essas questões citadas, que fazem parte da realidade dessa nova geração, da geração Z. O ideal é que os professores tragam exercícios e conteúdos contextualizados e que dizem respeito a essas questões sociais, que aparentemente são de interesse do alunado. Sobre as práticas pedagógicas empáticas, que é uma nova tendência. Então, ainda na ideia de flexibilização curricular, as práticas pedagógicas empáticas são também uma tendência atual. Diz respeito à utilização de recursos e trabalhos que façam com que os alunos se coloquem no lugar do outro. Alguns exemplos são os trabalhos em grupo, né, que são essenciais para evitar a prática de bullying no ambiente escolar. E ainda vai fazer com que eles se preparem para o mercado de trabalho, né? Então, irá contribuir para o preparo do alunado para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho irá cobrar desses alunos cada vez mais a aceitação e o respeito às diversidades.
Outra tendência é a mistura entre ensino na sala de aula e o meio tecnológico, né? Chamado de ensino híbrido, que é uma nova tendência também, né? Então, isso vai acontecer cada vez com mais frequência, né? Já que o acesso à internet está se tornando cada vez mais democrático. E é bastante provável que a maioria dos alunos de sua instituição estejam já familiarizados com essa ferramenta, né? Ou com essas ferramentas. Antigamente, os professores pediam aos alunos que pesquisassem em revistas ou os outros diversos tipos de acesso físico. Né? Essa prática foi substituída atualmente por pesquisas virtuais. Né? E isso é uma tendência cada vez mais comum no meio educacional. O uso de dispositivos tecnológicos aplicados à educação, então, passou a ser uma tendência educacional atual, né? Para além de sugerir jogos interativos que tenham a ver com o conteúdo, essa nova tendência, né, traga seu dispositivo. Então, a ideia aqui é, ao invés de criar um embate, o que muitas vezes já acontecia entre professores e alunado, é, na verdade, a promoção da estimulação dos alunos a levarem e utilizarem os seus dispositivos tecnológicos durante, não é, o decorrer das aulas, né? Mas, é claro, direcionando o uso desses dispositivos tecnológicos às pesquisas relacionadas à disciplina em cada questão, né? Isso estimula uma prática pedagógica interativa, proporcionando uma motivação e decorrente engajamento do alunado. Sobre o uso da inteligência artificial de forma institucional, né? Hoje nós trabalhamos por resultados e são muito importantes os indicadores de resultados. Então, hoje nós temos plataformas tecnológicas, não é, que são utilizadas aí por meio de assinaturas, pagas ou gratuitas, disponibilizadas muitas vezes até mesmo por entidades de terceiro setor, que vão nos trazer essa possibilidade de análise dos resultados, bem como emissão de relatórios. Sobre a didática voltada ao empreendedorismo, né? Então, é uma nova tendência que está cada vez mais presente na sociedade. Então, hoje, é necessário, mais do que conversar sobre isso em sala de aula, é importante que os professores pensem em estratégias para atualizar os alunos sobre os assuntos que estão articulados, que estão vinculados ao mercado de trabalho, né? E mostrar a eles como eles podem identificar-se, né, se eles têm o perfil empreendedor ou não. Então, o legal é que, falando sobre esse tema, vai dar para linkar os assuntos voltados à educação financeira, que precisam muito fazer parte da vida dos alunos desde cedo e que muitas vezes isso não ocorre, né? Então, é uma ferramenta facilitadora, além de outros temas, tais como cidadania, por exemplo. Outra tendência é a necessidade de criação de novos espaços, né? Então, essa é a penúltima tendência educacional e tem a ver com a criação de novos espaços educacionais dentro da instituição. Então, espaços como hortas dentro do ambiente escolar são interessantes para trazer a natureza um pouco mais perto do nosso alunado, né? Já que tem ideias mais voltadas à questão da sustentabilidade, e desde que sendo um tema aí de interesse geral. Então, além disso, é interessante modificar alguns espaços já existentes para aproveitamento. Então, a própria alteração da disposição das carteiras da sala já transforma sobremaneira a maneira como as aulas serão ministradas, estimulando discussões, trazendo uma hierarquia de forma horizontal, né, promovendo a criatividade,
a amplitude da criatividade e um protagonismo do estudante, para que ele passe a interagir nas aulas. Sobre as metodologias ativas, né? Então, o que são essas metodologias ativas? Elas são modelos de ensino que visam desenvolver a autonomia e a participação dos alunos de forma integral. Então, acredita-se que com isso, as práticas pedagógicas, elas se tornem mais beneficiadas e todo o processo educativo seja melhorado. Falando um pouco sobre alguns tipos de metodologias ativas em especial. Então, aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia ela vai incentivar a habilidade de investigar, de refletir e vai criar, né, uma motivação para que o alunado interaja e participe. Irá criar também, né, uma situação problema, que será o passo inicial para o desenvolvimento das atividades com base nessa metodologia. Então, o professor aí, ele vai atuar como mediador da aprendizagem. Ele oferece uma reflexão e ele participa dessa construção do conhecimento do estudante, mas de forma mediadora. Aprendizagem entre times. Então, a finalidade da aprendizagem entre times é a formação das equipes dentro da turma. Tá? Então, estimar o fazer, né, e o fazer em conjunto, com exercícios de estudo de caso, objetiva se formar pensamentos críticos por meio de discussões e reflexões em grupo. Então, essa é uma representação gráfica das fases, né, da aprendizagem entre equipes, onde nós temos aí a preparação, formada pela pré-classe, a garantia do preparo ou prontidão, né, que é na classe, e a aplicação de conceitos, que também será realizada na classe. Falando um pouco sobre alguns tipos de metodologias ativas ainda, nós temos aqui a sala de aula invertida. Então, nesse modelo, o estudante tem acesso ao conteúdo de forma antecipada, fazendo-o interagir em sala e assim construindo o seu aprendizado. Aqui, faço uma observação. A sala de aula invertida não quer dizer a apresentação de um tema que não foi previamente informado aos alunos, com a exigência de que eles apresentem o tema em um seminário, né, ou em qualquer outra forma, sem que lhes tenham sido proporcionadas condições de acesso prévio de material e informações relacionadas a esse tema proposto. Aprendizagem ainda na sala de aula invertida, né? Então, ele vai aqui ter acesso ao conteúdo de forma antecipada para que ele possa construir o seu aprendizado de forma progressiva, né? E aí fazendo interagir em sala no momento apropriado. Aprendizagem, ensino híbrido, né? Que é aprendizagem cujo trabalho é realizado de forma mesclada entre aulas presenciais e online, né? Sendo intercaladas aí as modalidades. E os conteúdos, ao final, vão acabar por se complementar, né? Então, aqui o papel do professor é o de guiar o estudante nesse processo. O tempo é personalizado à sua necessidade, né? Então, existem plataformas facilitadoras de aprendizado ou aprendizagem para os alunos do ensino médio. Aqui eu acabei citando uma. Então, o ensino híbrido, ele, na verdade, ele vai nos beneficiar contra a monotonia e a favor da aprendizagem efetiva, com a decorrente interação dos alunos. A chamada aprendizagem mão na massa, né? Então, o próprio nome já diz tudo. Ela é um instrumento valioso em qualquer área do conhecimento,
e coloca o estudante no centro do aprendizado. Como exemplo, temos as pesquisas feitas pela Universidade de Stanford, em que os estudantes que tiveram contato com esse tipo de aprendizagem obtiveram um desempenho 30% maior do que os colegas que realizaram o mesmo exercício de maneira convencional, com base na educação tradicional. A aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Então, ela é equilibrada entre 3 momentos principais: na construção individual, na grupal e a orientada. Então, na construção individual, é aquela em que cada estudante percorre o seu caminho. A grupal é a que o estudante aprende com os seus semelhantes. E a orientada é aquela em que se aprende com alguém mais experiente, como um especialista, por exemplo, um professor, um tutor ou um mentor. Então, importante ficar muito claro, né, o que é um tutor. Então, o tutor é aquela pessoa que fará um determinado processo com o seu tutoriado. Daí até vem a expressão tutorial, né, que é uma sequência passo a passo. Então, o tutor, diferente do mentor, ele não precisa ser um conhecedor do assunto ou do tema que o tutoriado irá trabalhar. O tutor, ele acaba aprendendo junto com o processo de tutoria em si. E o mentor, não é? O mentor é aquele que atua diretamente na maturidade do indivíduo. E é essencial que seja um profissional com experiências e vivências em uma determinada área de atuação. Então, eu, por exemplo, não poderia ser mentora de uma construção civil, não é mesmo? Pois minha experiência e vivência nessa área é muito pequena. Então, o mentor é muito mais orientativo. É uma referência, ele estabelece desafios e a relação é marcada por respeito, admiração e confiança. Aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes aqui, eles acabam por se envolver com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto determinado que também tem ligação com a sua vida fora da sala de aula. É um processo que se inicia na mudança dos estudantes, né, engajando-os e sensibilizando-os. Aqui temos um estudo de caso, né? São aprofundamentos do conteúdo, podendo gerar até mesmo novas investigações. Rotação por estações de aprendizagem, né? Então, nesse modelo, os alunos, eles são organizados em diferentes grupos, cada um com uma tarefa diferente, de acordo com os objetivos do professor, não é? Então, aqui a ideia é que cada grupo rotacione por entre as atividades, né? Algumas online e outras não, para que eles possam experimentar as diferentes formas de aprender. Então, para entender com mais clareza a aplicação dessa técnica, né, nós vamos tomar aqui como inspiração a aula de produção textual publicada pela professora Vanessa Bolina no YouTube sobre o tema de redução da maioridade penal. Então, na aplicação do modelo, ela realizou aqui, a partir do planejamento das atividades que serão dadas, né? Então, o primeiro passo para aplicar a rotação por estações é o planejamento de aula, se for aula em si, né? Que nós trabalhamos com planejamento de trabalho. Aula é uma das possibilidades. Pense em como irá acontecer aqui, no caso, a aula e quais as atividades que deverão ser trabalhadas, né? Com base no objetivo que você quer. Então, nos objetivos gerais e específicos, né? Então, lembre-se de pensar em atividades para diferentes estilos de aprendizagem, para que todos possam, então, ser contemplados. Então, vamos aqui, no segundo passo, separar os alunos por estações.
Então, aqui no exemplo da aula da professora Vanessa, ela trabalhou aqui a área de códigos e linguagens, né? Então, na aula, ela dividiu os alunos em 5 grupos, cada um com uma atividade diferente, o tempo para cada uma das atividades, né, irá variar de acordo com o seu planejamento. Então, aqui nós temos 5 estações e aqui nós temos a descrição do que irá acontecer nessas 5 estações. O terceiro passo, ou passo C, é fazer um fechamento para a concretização do aprendizado. Isso deve ser feito pelo professor, né? Então, por fim, é importante ao final da aula que seja feito um fechamento sobre o tema que foi abordado em sala. Então, seja com um debate entre todos, ou com uma lição de casa, ou com uma fala expositiva. No entanto, é preciso ratificar a afirmação que eu acabei de fazer, que também o professor deverá participar para o fechamento com uma fala, então, expositiva. Então, esse fechamento serve, ou irá servir, para internalizar todos os conhecimentos produzidos pela aula, né, bem como para que se realize a sintetização, né, dos aspectos mais importantes trazidos pelo grupo. E aqui nós temos a gamificação como uma das formas de metodologias ativas, né? Então, aprendizagem pela gamificação. Então, a gamificação, na verdade, é uma outra tendência super nova que busca unir o uso dos celulares em sala de aula aos conteúdos das aulas, né? Aqui, o uso do celular é um dos exemplos da possibilidade de utilização da gamificação, né? Então, o celular aqui, entendam como citado, como uma das ferramentas possíveis, né? Então, os professores, eles acabam podendo sugerir jogos interativos que tenham a ver com o assunto das aulas. Então, essa é uma estratégia super interessante, propiciando para a união dos alunos e professores no desenvolvimento do conhecimento em um mundo cheio de distrações tecnológicas aí. É importante pontuarmos que a gamificação ela pode ser usada também sem o uso de dispositivos tecnológicos. Estimula os alunos ao desenvolvimento de um espírito de competitividade, no entanto, de forma saudável. Atualmente, há discussões, tanto no mundo empresarial como também no sistema educacional, né? E aí, ambos possuem a necessidade de integração a modelos mais interativos, mais interessantes e mais desafiadores. Então, hoje nós temos como objetivos, né, geral aí, é o alcance da motivação para a participação engajada, não só a transacional, mas também a emocional dos participantes. Como objetivos específicos, manter a atenção desses jovens de pensamentos acelerados, segundo pesquisadores aí afirmam, em razão e consequente do uso, muitas vezes exacerbado, das tecnologias, né? E outro objetivo específico é que concentrem o potencial de suas mentes ágeis para que eles possam alterar, mudar o seu mundo no alcance de uma melhor imersão educacional, quer seja na escola ou num treinamento ou capacitação, né? Então, vai auxiliar desta forma no desenvolvimento da educação em geral ou integral desse aluno. E aí, o ensino na modalidade EAD, né, ele necessita atualmente de uma reestruturação, né, porque essas características estão presentes, né, tais como a falta de capacitação para a didática propriamente dita do docente, a falta de definição de habilidades, né, quais habilidades deverão ser desenvolvidas pelo participante no planejamento, no ensino superior, né, isso é que acabou
se perdendo aí principalmente, né? Então, há uma falta de mudança na forma de pensar sobre o ensino, bem como conhecimento e ampliação das habilidades dos alunos. Então, hoje, o trabalho, ele é realizado, ainda continua sendo realizado, na maior parte das vezes, com a utilização de aulas expositivas e leitura dirigida, né, entre os participantes das turmas dos cursos oferecidos, acaba seguindo apenas uma estrutura tradicional de transmissão de conteúdos, sem engajamento emocional do estudante, que muitas vezes não recebe o devido acompanhamento do seu desenvolvimento intelectual e cujo planejamento de trabalho não possui diferenciais, como definição de graus e critérios progressivos para o desenvolvimento das atividades, né? Trazendo aí como consequência déficit dos pontos de ancoragem, né, tão necessários à resolução posterior de tarefas mais complexas. Então, nós demos aí e citamos vários exemplos de metodologias ativas, né, não todas, sem aí a intenção de esgotar os conteúdos, mas citamos aí então a aula invertida, a gamificação por projetos, né. Então, vamos assistir agora um exemplo de uma empresa que desenvolve um programa multimodal de linguagens, né, que integra as modalidades verbal, visual, gestual e sonora, em que os alunos assumem o protagonismo das tarefas, contando com o apoio do professor na função de mediador. De criança para criança. Olá, bem-vindos ao programa De Criança para Criança. Aqui, professor e alunos assumem um novo papel e juntos constroem o conhecimento, que será perpetuado e compartilhado com todos em forma de animações. Quer ver como é simples aplicar essa metodologia inovadora em sala de aula? Como de costume, o professor planeja sua aula previamente, com base no conteúdo a ser abordado. Na sala de aula, o professor começa questionando os alunos sobre o que já sabem a respeito do assunto abordado. Com as perguntas que faz e as que vão surgindo pelos alunos, o professor provoca uma discussão. Erros, acertos e conflitos surgirão. Que bom! Isso significa que os alunos estão construindo o conhecimento. Nesse momento, o professor deve procurar trazer elementos que vão além daquilo que os alunos já sabem e garantir que as informações não fiquem dispersas. Para isso, o aprendizado será transformado em um texto. A turma constrói uma história daquilo que aprendeu e a ilustra. Isso possibilita que o conteúdo seja concretizado e que outros questionamentos surjam no meio do caminho. Com o texto e desenhos prontos, os alunos preparam a leitura oral da história e, com o auxílio do professor, gravam pelo celular. Com esse material em mãos, história, desenhos e locução, o professor envia tudo, pelo celular mesmo, para a plataforma do De Criança para Criança, que produzirá uma animação. Pronto! Mais um projeto realizado! Agora é só reunir a turma e assistir ao vídeo que ela mesma criou. Vejam só, além da motivação em ver que seu vídeo está na internet, a turma tem a oportunidade de revisar o conteúdo. E ainda, através desse vídeo, que ficará disponível no YouTube, os alunos poderão ensinar crianças do mundo todo aquele conhecimento que construíram juntos. Isso não é demais? O professor também pode procurar na plataforma vídeos produzidos por outros alunos, que o auxiliarão na abordagem dos temas de suas aulas. Essa é a metodologia que fala a linguagem da criança do século XXI. Aprender, questionar, escrever, revisar, desenhar, narrar. Tudo ficará muito mais intrigante, fascinante e provocativo para o aluno. É do futuro para a escola, é de criança para criança. Então, nós tivemos aí a apresentação do programa De Criança para Criança, no qual eles utilizam
uma metodologia multimodal, pois eles utilizam o método da problematização articulado com outras metodologias, inclusive aprendizagem lúdica e híbrida, pois eles utilizam aí as ferramentas tecnológicas articuladas às aulas presenciais e também com a gamificação. Aqui nós temos a palavra gamificação e a sua origem, que é do inglês gamification. O termo, ele é também utilizado em português na sua versão que significa ludificação, do latim ludus, que significa jogo, ou adaptação do termo original para o português como gamificação. A gamificação, então, no processo pedagógico, ela significa a adoção da lógica, as regras e o design de jogos, sejam eles analógicos ou eletrônicos, para tornar o aprendizado mais atrativo, motivador e enriquecedor. É o uso, então, de mecânicas e características de jogos com um objetivo de engajamento e motivação comportamental e ainda a facilitação do aprendizado de pessoas em situações reais, normalmente não relacionadas a jogos. Então, a aplicação da gamificação na educação pode ser adaptada a ambiente de não jogo. Então, aqui nós temos algumas características da gamificação e experiências lúdicas, que são o engajamento, a evolução, então, que diz respeito ao desenvolvimento do participante, o qual receberá o feedback. E na mecânica de jogos, nós temos aí as características do reconhecimento na forma de bônus, e com os resultados negativos em relação às ações exteriorizadas pelo participante, nós temos aí a possibilidade de novas tentativas. O engajamento, nós temos na modalidade intrínseca, que é a relativa ao engajamento emocional, e o extrínseca, que é o engajamento relativo à parte de interação, que é a transacional. A gamificação e as experiências lúdicas equivale ao engajamento, que é o uso das mecânicas de jogos aliadas à psicologia comportamental, que irá facilitar a construção de novos hábitos. As características das mecânicas de jogos são diversas, dentre elas nós podemos citar, que funcionam de forma gradativa, ou seja, fase por fase, para alcance da percepção de desenvolvimento de conhecimento e cognitivo, onde há uma tarefa de cada vez, aprimorando as habilidades enquanto conjunto que formarão as competências para enfrentar uma fase mais difícil. Há o ciclo de ampliação de habilidades, que continua de forma indefinida. Os jogos proporcionam, então, um feedback imediato, após a atitude enquanto ação do jogador, sem deixá-lo sem resposta. E há um reconhecimento imediato, recompensa ou bônus, no caso do feedback positivo. Se negativo, ele terá a oportunidade de tentar mais uma vez ou outras diversas vezes. E ainda a oportunidade da correção das suas ações, agora com base no conhecimento necessário. Então, como exemplo de feedback que pode ser apresentado de forma lúdica, nós trouxemos a ferramenta, que é uma plataforma do Google, que transforma dados de mensuração dos resultados do game aplicado para os alunos em forma de GIFs animados. Então, essa plataforma, ela propicia que você possa estar criando e compartilhando facilmente
a visualização dos dados para ajudar a dar mais vida às histórias criadas pelos games. Considerando o feedback como um dos elementos da gamificação, nós temos aqui um exemplo de apresentação do feedback de uma forma lúdica. Aqui o exemplo é uma plataforma criada pelo Google, que é a Data GIF Maker, onde nós vamos montar aqui uma apresentação lúdica dos resultados do desafio entre equipes. Aqui nós temos 3 opções de modelos, nós vamos escolher um deles. Vamos aqui descrever o título. Aqui, cada termo será equivalente à descrição de cada equipe. Nós podemos adicionar aqui uma terceira equipe. E aqui nós vamos optar por numerais arábicos ou porcentagem. Vamos atribuir aqui 20 pontos. pontos para a equipe cinza, mais 40 pontos para a equipe azul. Terminando a descrição, nós temos como visualizar, fazer uma prévia da visualização, estando de acordo com os dados e com a estética. Nós temos a opção de salvar o nosso GIF. Se clicarmos no criar novo, nós teremos aqui, clicando com o mouse do lado direito, a possibilidade de copiarmos o link para a divulgação dos resultados. E vamos ver como as pessoas irão visualizar os dados, o nosso feedback. Então, a visualização será desta forma. Aqui nós temos os requisitos que vão formar o projeto ideal para a nossa gamificação, que são o entreter, o motivar e o compensar o jogador por suas ações positivas. No entreter, nós temos aí a possibilidade da utilização de histórias, da utilização de animações, da utilização de componentes gráficos, bem como experiências realísticas. Na motivação, nós precisamos sentir o progresso do participante e envolvê-lo com emoção. A compensação do jogador pode ser por meio de premiação, com vistas a gerar engajamento transacional, que é o relativo ao envolvimento ou uma interação positiva entre os participantes. Então, qual a importância da gamificação na educação, né? Então, por esse motivo, a gamificação na educação
tem sido uma estratégia cada vez mais eficaz, considerada como eficaz para a promoção do aprendizado e o aumento do engajamento do alunado para com os demais elementos envolvidos no processo. Então, nesse sentido, a gamificação ela surge com o intuito de utilizar os jogos no contexto escolar para despertar o interesse e desenvolver a criatividade e aumentar a participação do alunado em sala de aula. Então, qual a importância da gamificação e como ela pode impactar os resultados, né? Então, o objetivo principal da gamificação é qualificar e despertar a curiosidade dos seus jogadores, concedendo-lhes recompensas após cada ação bem executada. Então, essa é a chave que faz com que essa nova metodologia possa ajudar inúmeras escolas a alcançarem o sucesso, tanto nos processos quanto na qualidade do aprendizado. E como engajar esses alunos nas atividades pedagógicas de pesquisa e estudo utilizando os games, né? Então, para trazer as estratégias dos games para a sala de aula, o professor precisa encorajar os alunos a se envolver nessa tarefa. É necessário pensar em um sistema que promova recompensas e dificuldades crescentes, que são as dificuldades progressivas previamente planejadas, de acordo com a progressão do aluno, liberando tarefas mais difíceis a cada objeto conquistado. Como exemplo de plataforma, o qual podemos utilizar para a aplicação da gamificação, nós temos o kahoot.com, a plataforma kahoot.com, e temos também um outro exemplo, que é o desafio do código, no qual é uma empresa que trabalha de forma lúdica o desenvolvimento do ensino da lógica, né, e que possui as características da gamificação para ensinar, então, para a programação para jovens, crianças, jovens e adultos. Vamos apresentar aqui como funciona a plataforma kahoot.com para a criação de alguns games que envolvam os conteúdos que foram ministrados para os seus alunos em sala de aula. Uma boa alternativa para a utilização da gamificação com o aproveitamento dos conteúdos que foram ministrados para a sua turma é a utilização da plataforma kahoot.com. Aqui, inicialmente, você deverá elaborar o seu cadastro. Após a elaboração do seu cadastro, que oriento que seja feito o cadastro na modalidade estudante para que você possa ter o acesso gratuito, você terá aqui a possibilidade de estar criando um game. Após a criação do seu login de usuário, no qual você irá informar os seus dados pessoais e irá criar uma senha, você vai conectar-se e aí poderá criar uma atividade. Para ganhar tempo, eu vou aqui exemplificar uma atividade que eu já tenho pronta. É uma atividade de concordância nominal, onde eu pude criar as alternativas como falso ou verdadeiro, e foi feito um desafio entre estudantes. Um benefício dessa plataforma é que os resultados eles serão apresentados em forma de feedback como um ranking, né? Então, nós temos aqui ranqueados 14 jogadores, aqui o número de questões,
aqui o percentual de desempenho deles e nós temos também as opções de relatório. Então, baixar relatório, impressão, outros relatórios. Ver aqui na própria plataforma. E aí, por exemplo, quem são esses 14 participantes? Aqui nós temos o nome que eles utilizaram para participar da tarefa, do desafio, o percentual de acertos, e aqui estão todos os ranqueados. Então, essa plataforma é uma plataforma muito fácil para que possamos criar as atividades e que nos dá a possibilidade da emissão dos relatórios, como formas de registro das atividades elaboradas pelos participantes. Então, aqui eu tenho, nos meus Kahoots, todos aqueles que eu criei, e eles ficam armazenados aqui na memória. E eu posso estar fazendo as alterações ou compartilhando. Aqui eu posso programar a data de primeiro acesso e dia e horário da data de término, que vai expirar o prazo para acesso pelos participantes. Então, a plataforma Kahoot, ela é muito fácil de manusear. Aqui eu vou apresentar a tela de criação. Então, ela aparece desta forma. Nós temos aqui a possibilidade de criação de questionário, onde nós vamos fazer a descrição aqui da questão. Nós podemos atribuir aqui uma imagem a essa questão. Aqui nós vamos digitar as alternativas e vamos assinalar a alternativa correta. Aqui nós podemos estar controlando o tempo, né? Então, nós vamos programar para que o participante acesse a questão, a atividade, em 30, em 20, em 60 segundos, e vamos atribuir a pontuação. Tudo isso pode ser opcional para aquele que vai criar a tarefa. Após isso, clicamos aqui, é que nós não preenchemos totalmente para ganharmos tempo, né? Mas aqui vai aparecendo as observações que é feitas pelo sistema. Você pode manter como um rascunho, você pode consertar. Ao final, como já demonstrado, você poderá estar compartilhando com os participantes por diversos mecanismos. Eu vou pegar aqui um já pronto. Eu vou abrir para verificarmos como ele está esteticamente. Né? Então, aqui eu incluí a imagem, como eu falei, eu fiz o monitoramento aqui, na verdade, do tempo. Coloquei as alternativas. E fiz híbrido, né? Eu intercalei entre questionários e verdadeiro ou falso. Questões com verdadeiro ou falso.
Então, feito isso, eu posso aqui compartilhar, né? Eu posso estar compartilhando. É só um minuto que travou aqui um pouquinho. Aqui eu tenho formas de compartilhar via link ou a partir do nome de usuário, se o participante for inscrito no Kahoot. Caso não seja, eu posso estar compartilhando pura e simplesmente via link. Então, nós temos aqui o Kahoot como uma alternativa de acesso fácil a todos, né? Como eu já disse, desde que seja feito o cadastro como estudante, você pode estar fazendo o acesso de forma gratuita para poder aí criar o seu game e compartilhar para os seus alunos. Alguns benefícios são, então, o fácil acesso, a emissão de relatórios e a possibilidade de diversas formas de compartilhamento. Nós temos aqui ainda uma nova proposta, que é a proposta de desafio do código, né? É uma empresa que ela executa numa perspectiva da gamificação, um programa chamado Desafio do Código, no qual eles realizam capacitações para crianças, adolescentes e adultos, para ensino da lógica, como forma de incentivar a aquisição de conhecimentos relacionados à programação. Então, vamos aqui apresentar o desafio do código para vocês. Como usar o desafio do código? Em cada desafio, você irá encontrar as orientações necessárias para cumprir a atividade proposta. A trilha do desafio do código conta com 20 missões que intercalam os conteúdos em foco. Os desafios seguem uma lógica de apresentar o básico e seguir para o avançado. Você pode cumprir os desafios em ordem ou navegar pelas missões para escolher o que fazer primeiro. Cada desafio tem uma pontuação específica e o total de pontos a conquistar são 1.200. A cada tentativa de resposta errada ao quiz, o desafio vale 1 ponto a menos. Nosso sistema está em constante desenvolvimento, por isso, se encontrar algum erro ou problema, por favor, clique em reportar o bug e descreva o problema. Então, após o desbloqueio das missões, partimos aí para a primeira missão, que é entender como funciona o desafio. Vamos começar? Que bom que você aceitou o desafio! Aqui você vai encontrar plataformas digitais interativas, com jogos que vão te inserir no universo da programação de computadores. Neste desafio, você vai desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e a persistência, habilidades úteis em todas as áreas da vida. O conteúdo principal abrange lógica de programação, matemática e inglês. Você pode seguir a ordem das missões ou escolher o seu próprio caminho. Clique em Próxima ou Anterior para navegar por onde quiser. Para completar o desafio do código, você precisa seguir as instruções de cada missão e responder corretamente ao quiz quando for o caso. Então, aí nós tivemos
as explicações prévias, né? Então, a transmissão das informações necessárias para dar início ao desafio. Então, a missão 2, ela corresponde à capacitação em relação à associação entre as ações do operador do computador e aquilo que isso impacta nas ações que o computador irá desenvolver. Então, nós vamos deixar aqui na descrição da primeira missão, que está disponível no YouTube, o vídeo que está no idioma inglês, porém, acessando pelo YouTube, vocês poderão estar acessando também, simultaneamente, a legenda que irá acompanhar o vídeo. Então, nessa segunda missão, será apresentada aí a lógica entre as nossas ações enquanto operadores do computador e aquilo que acontece dentro do computador em si. Então, entender um pouco de programação facilita na criação da lógica dos games. Isso é lógico, né? Já sendo redundante. É óbvio. Então, você poderá aprender inicialmente a programação por meio de blocos, por meio dos blocos, né? Então, mesmo as melhores universidades acabam por ensinar a codificação para a programação em blocos, porque é uma forma muito pedagógica do ensino de programação. Então, na verdade, os blocos que você irá juntar podem ser vistos em Java, que é uma linguagem de programação, né? A linguagem de codificação mais usada em todo o mundo. Então, nós trouxemos aqui um pequeno vídeo para exemplificar qual a forma, uma das formas mais fáceis para que você consiga iniciar o desenvolvimento das suas habilidades em relação ao aprendizado de lógica. Vocês perceberam que a missão aqui é conseguir alcançar o porquinho, né? Então, após o cumprimento da missão, que é ao alcance do porquinho, por meio da nossa operação da associação dos blocos aos movimentos, nos aparece aqui na tela que esses movimentos que nós exteriorizamos foram associados aí a uma codificação vista na linguagem JavaScript, né? Então, a linguagem de codificação mais utilizada no mundo para aprendizado da lógica de programação. Então, você deve estar pensando, né? E se eu tiver dificuldade em estudar programação, né? Então, o que eu faço? Eu não vou poder trabalhar game com meus alunos? Não, pessoal, nós podemos trabalhar com a utilização de outras ferramentas.
temos as outras ferramentas, fora o Kahoot também, no qual nós podemos citar aí o próprio PowerPoint, que faz parte do pacote Office, né, que nós já conhecemos, que a maior parte dos professores já conhecem. E aí eu trouxe alguns tutoriais como opções de acesso para que vocês possam ter aí exemplos de como é possível, como será possível criarmos, né, algum tipo de game, não é? Vai depender aí qual tipo de game, vai depender da escolha daquele que vai estar desenvolvendo, no entanto, com utilização de uma ferramenta mais acessível e que já é de conhecimento da maior parte dos professores. O que pode acontecer muitas vezes é que você não consiga ou não tenha o conhecimento suficiente para utilizar a maior parte das comodidades que o PowerPoint tem disponível. Mas, a partir de agora, você irá ter a consciência de que é possível, sim, elaborarmos games a partir da utilização do PowerPoint, que faz parte do pacote Office. Então, vejamos aí alguns tutoriais gratuitos para a utilização, né, de uma plataforma para a criação de jogos. Então, crie seus jogos digitais educativos. Então, isso é possível, né? Nós temos aqui algumas alternativas, como esse jogo da roleta, que vai estar disponível para edição. É uma forma mais fácil e mais prática para a elaboração de algum game. Olá, sejam bem-vindos ao canal Prigel. Eu sou a professora Priscila. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um jogo online num site gratuito de uma forma muito rápida e fácil. Eu já tenho aqui no canal uma live onde eu falo da importância dos jogos, né, da ideia de uma metodologia ativa e como os jogos estão inclusos nessa ideia. Então, se você tiver curiosidade para saber, é só procurar aí na live. Agora, vamos para o computador para a gente já ir à prática para a criação de jogos. Então vamos lá, para você criar o seu joguinho, você vai aqui no navegador do Google e vai digitar www.efuturo.com.br. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só você procurar na descrição do vídeo. Você vai dar um Enter e você vai ser direcionado para esse site, que é um site muito bom, que é o eFuturo. Eu já entrei aqui no meu cadastro de professora. Eu vou sair aqui para entrar no cadastro. Pronto. Tá. Ao chegar nesse site, você vai ver essa página aqui. E você vai ter a opção de fazer login, tá? Aqui vai estar, ó, para você fazer o login. Aqui eu já tenho um login. É muito simples fazer o login. Aqui do lado, se você não tem um login, isso aqui não vai estar preenchido, né? E aqui do lado tem assim, ó. Ainda não tem uma conta? Faça seu cadastro clicando aqui. Vou mostrar para vocês como é que é. Você vai clicar aqui e você vai fazer um cadastro bem rápido e simples, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Você vai colocar aqui o seu nome completo, sexo, data de nascimento, seu e-mail, vai criar uma senha, depois você vai repetir a senha, vai colocar aqui o número do seu WhatsApp se você achar por bem, vai digitar o código que está aparecendo aqui para você e vai clicar em cadastro. A partir daí você já está cadastrado no site eFuturo e vai poder criar as suas atividades. Então eu vou voltar para lá e vou entrar já no meu cadastro que já está pronto. Já mostrei para vocês, vou fazer aqui o login. Então, você vai entrar, você vai poder fazer o login. Pronto, fazer meu login aqui. Eu tenho meu login, aí depois você consegue colocar uma foto no seu login. Para não ficar perdendo muito tempo no vídeo de hoje, que ele é o objetivo para você criar os jogos, eu vou mostrar aqui como faz para criar os jogos. O site eFuturo, ele é muito amplo, muito amplo. Tem muito jogo já pronto aqui no site que você já pode aproveitar e enviar para os seus alunos. Mas você quer criar um jogo personalizado, não é? Da sua disciplina com a matéria que você deu. Então, como você faz? Eu vou ensinar um
jeito, tá? Tem vários outros, vou ensinar um jeito, que é o que eu mais uso. Você vai aqui em criar material aqui em cima. E você vai escolher essa opção aqui. Olha como tem opção, gente. Você vai escolher essa opção aqui, criar meu jogo de palavras. Clica nele. E para criar o seu jogo de palavras é muito simples. Já abriu aqui um formuláriozinho para você preencher. Aqui você vai escolher o nome do jogo. Aqui você vai colocar o nome que você quiser, tá? Deixando claro que esse jogo você pode fazer para qualquer disciplina. Foi uma pergunta lá na live, quando a gente falou de jogos. Qualquer disciplina. Você pode criar jogo para história, geografia, matemática, né, em conceitos, está falando de conceitos, biologia, educação infantil. Você pode criar joguinhos aqui para alfabetização. Dentro da sua disciplina, dentro da sua área, você vai poder criar os seus jogos. Eu vou colocar aqui continentes do mundo. Vai ser o joguinho que eu vou criar. E aqui eu vou fazer a descrição do jogo, em 255 caracteres no máximo. Jogo de características dos continentes. Pronto. Característica dos continentes. E vou clicar aqui em gravar. Pronto. Cliquei em gravar. Eu venho aqui embaixo, meu jogo já está aqui. Vocês estão vendo o jogo que eu acabei de criar, já está aqui. Eu venho aqui e clico em adicionar palavras. Então, clica aqui em adicionar palavras. Você vai subir mais uma vez e vai estar aqui, ó. Nova palavra, você coloca a palavra, por exemplo, América. Como eu já fiz vários jogos aqui, as palavras já estão aqui, mas eu teria que digitar, né, gente? Só para ser mais rápido. E aí você vai dar uma dica para essa palavra, tá? É como se fosse a pergunta e a resposta teria que ser América, né? E aí cada professor faz a sua. Qual vai ser a dica? Vamos lá, continente banhado. Tá aqui, continente. Continente subdividido em 3. É uma dica. Então, América é um continente que ele é subdividido em mais 3 continentes. E eu vou gravar. Quando eu gravo, já aparece para eu colocar a próxima palavra. Então, eu vou fazendo isso até completar no mínimo 10 palavras. Você não vai conseguir fazer o jogo com menos de 10 palavras. É o mínimo para fazer a brincadeira. Então, e aí, você vai colocando a dica e as palavras. Vai completar com tudo aí. Dá para colocar, nossa, uma infinidade de coisas, gente. É só você usar a criatividade. Vou completar tudinho aqui e vou voltar para mostrar como a gente conclui e como que os jogos ficam incríveis depois de prontos. Pronto. Depois que eu digito todas as palavras, né, e as dicas, ó, aqui já digitei 10 palavras com 10 dicas do lado, né? Na minha área, mas mais uma vez você vai falar, vou colocar as palavras e as dicas de acordo com a sua disciplina. Depois que eu faço isso, automaticamente meu jogo já passa a valer. Não sei se vocês repararam, antes de começar, estava aqui, o meu jogo de palavras apenas 2. Agora, meu jogo de palavras está com 3, porque esse meu jogo de palavras já está valendo, ele já foi gerado. Vamos ver aqui como? É só, eu acabei de fazer isso tudo, eu venho aqui, meus jogos de palavras, clico aqui e olha aqui que legal. Você vai ver essas ferramentas mais elaboradas no meu curso sobre ferramentas digitais para sala de aula, tá? Metodologias que em breve eu estou lançando, então eu vou a fundo em várias ferramentas, inclusive aqui no eFuturo, eu vou mais a fundo no eFuturo, tá? Mas a gente vai aqui pegar, que a gente já conseguiu criar dessa forma, vários jogos diferentes, ó, com um único formulário que a gente preencheu, a gente criou um caça-palavras, a gente criou uma forca, a gente criou palavras cruzadas, a gente criou o jogo do futebol, a gente criou curtidas do saber, roletas do saber e caminhos do saber. Tirando o caça-palavras e as palavras cruzadas, todos podem ser jogados, tanto no computador quanto no celular. O caça-palavras e palavras cruzadas, elas funcionam no computador apenas, tá? Então, eu evito mandar para os alunos, porque eu sei que muitos não têm computador. Então, eu mando os joguinhos, né? Porque o objetivo é o mesmo, são as mesmas perguntas. Eu mando o joguinho que eles podem jogar um por um agora. Você vai aqui, ó. Quando você clica na opção, você tem a opção aqui, ó, de jogar. Você tem a opção de incorporar o código a um site, a um blog ou plataforma, ou jogar. Ou você pode enviar esse desafio para alguém por e-mail,
tá? E tá aqui, ó, esse desafio exclusivo para o computador, nesse caso do caça-palavras. Você pode digitar um e-mail aqui e enviar esse desafio por e-mail. Vamos aqui jogar para vocês verem como fica. É bem legal. É assim, ó, tá vendo? Aqui tem um tempo para você ver quanto você vai fazer. E aí, ó, você encontra as palavras. Deixa eu selecionar aqui. E encontra as palavras e vai riscando aqui. Então, é um caça-palavras. Uma opção de caça-palavras para você fazer no celular, né? Que esse aqui só dá para fazer no computador. É nas folhinhas interativas. Eu tenho um curso aí ensinando a criar folhinhas interativas. Tem um vídeo apresentando as folhinhas interativas e um curso ensinando a criar. Você consegue fazer. Vamos ver, então, aqueles que servem para jogar no celular. Tem essa primeira opção aqui, que é a forca. E olha só, gente, detalhe aqui também, tá? Quando você clica aqui, você vai ver que se você jogar aqui para baixo, olhar aqui para baixo, você vai ver isso aqui. Presta atenção nisso que é importante. Você vai selecionar aqui. Você vai selecionar o jogo da forca. Pronto, entrou no jogo da forca. Eu tenho a opção de jogar aqui. Como que eu vou enviar isso para o aluno, que eu ainda não falei? Se você arrastar aqui para baixo, o que a gente vai fazer? A gente pode enviar para o e-mail do aluno diretamente aqui, é só colocar o e-mail e desafiar, né, como eles dizem, enviar para o e-mail. Mas como eu faço com meus alunos, que é uma forma simples? Você vai copiar esse código-chave, para copiar ele, o Ctrl+C, e vai colocar ele em algum lugar, né, vai guardar aí no seu computador. Eu crio uma folhinha. Todos os jogos que eu crio uma folhinha e coloco os links com os códigos-chave lá. Fica mais fácil para eu organizar, mas cada um faz como achar melhor. Como que eu faço para enviar isso para o aluno? Ao clicar aqui em jogar forca educativa, ele vai abrir a forca. Olha aqui, ele abriu a forca, tá vendo? E tá pedindo um código de acesso. O que que eu faço? Eu dou aula no Google Classroom, mas também quando eu dou aula por WhatsApp, quando eu mando por e-mail. Eu entro na plataforma que eu trabalho, que pode ser o Google Classroom ou o e-mail, né? E eu coloco duas coisas. Vou mostrar para vocês para ficar mais claro no Google Classroom como eu faço. Mas você pode fazer em qualquer plataforma que você usa. Então, eu venho aqui numa turma, eu vou criar uma atividade e vou mostrar para vocês. O que que eu faço ao criar essa atividade? Eu venho aqui, eu dou um título para a atividade, atividade 1, vou botar aqui, tá? E aqui eu dou as instruções. Então, nas instruções eu coloco o seguinte: faça o joguinho abaixo, segue o código para acesso ao jogo. É só copiar e colar no jogo. Então, eu explico para o aluno que ele precisa copiar esse código e colar no jogo. Então, eu deixo o código, lembra que eu copiei o código? Eu deixo o código para ele aqui. É lógico que eu dei as instruções antes, eu só não vou ficar escrevendo aqui para a gente não perder tempo. Então, eu dei as instruções, faço o joguinho que eu criei para vocês, meus amores, com muito carinho. Para acessar o jogo, você precisa clicar no link abaixo e adicionar o código. Então, eu deixo o código de acesso para o aluno aqui e eu venho aqui em adicionar link, vai abrir aqui para adicionar link. Que link que eu vou colocar aqui? O link da forca aberta. Tá vendo aqui que a forca está aberta? Então, eu venho aqui com o meu cursor, eu seleciono isso aqui, Ctrl+C, e eu venho aqui, Ctrl+V. Então, o link para o jogo está aqui. Quando o aluno clicar nesse link para o jogo, ele vai ser direcionado para essa página aqui. Às vezes, até por sorte, ele já abre direto no jogo. Mas, às vezes, solicita a chave de passagem, né? A chave personalizada. Então, é só copiar, colar aqui, ó. E ele vai poder jogar. E aí, como que joga aqui, ó? Terceiro maior continente do mundo. E aí, ele vai clicando. Opa, tem A. Ó, será que tem I? Tem I. Não tem K. E aí, é uma forca, como vocês já conhecem. Aí, ele vai ter que adivinhar o nome do terceiro continente do mundo aqui na forca. Esse é o exemplo da forca. Vamos ver os outros exemplos? Então, outros exemplos que existem aqui, ó. A gente criou aí o nosso jogo de palavras. Tem a forca, tem futebol de palavras, eu gosto muito desse. Então, clica aqui.
mesma coisa, gerou um código. O mesmo código para todos os jogos. Então, se você já copiou o código, é o mesmo código para todos os jogos. Então, vamos clicar aqui. Vai abrir. E vamos ver se vai solicitar o código. Às vezes nem solicita, gente. Às vezes já abre direto no jogo. Ó, solicitou o código, então eu venho aqui e colo o código. Meu aluno já tem esse código e jogo. Olha como esse aqui é legal. Tá feita a pergunta aqui, o nome do jogo é Continente do Mundo, a pergunta vem aqui embaixo. Continente subdividido em 3. Aí tem 3 opções, América, África, Antártida e Europa. O aluno vai pegar a bolinha, no celular ele vai com o dedinho, vai direcionar a bolinha no gol e vai chutar pro gol. Epa! Você viu que a gente criou jogos muito legais com apenas um formulário, né? Então, aí todos os jogos são direcionados àquelas perguntas que eu coloquei lá no formulário. Então, vamos ver aqui. Curtidas do Saber. Os alunos gostam muito do Curtidas do Saber. Então, Curtidas do Saber. Gente, mesma coisa. O código aqui é o mesmo, porque é o mesmo jogo de palavras. Você pode enviar por e-mail e vai jogar. Clica aqui para jogar. É esse link que você clica para jogar que você vai copiar e enviar para o aluno, tá? Ou pela plataforma, ou por e-mail, ou por WhatsApp. E agora vamos ver como funciona esse jogo. E aí entrou aqui, ó, funciona da seguinte forma, é como se fosse aquele jogo do milhão. O objetivo dele é chegar aqui a 1 milhão. Então a pergunta tá aqui, maior continente do mundo. O aluno vem aqui e clica Ásia. Opa! Acertou, já foi para 200 aqui. E nesse aqui ainda tem opções, é perguntar para o povo, perguntar para o computador, perguntar para o universitário. Gente, dá igualzinho o jogo do milhão, dá um monte de besteira aqui que falam tudo errado pra gente. Aqui você tem a opção de tirar dúvida, aqui você vê seu ranqueamento, então é muito legal. Vamos ver os próximos, está acabando já. Você viu que com um formulário você criou vários jogos. Tem aqui o Roleta do Saber. Meus alunos adoram o Roleta do Saber. Vamos ver como é que é. Você clica aqui, ó, apertar para girar. Epa! Ele vai rodar, já apareceu a pergunta, essa pergunta perde tudo. Ih, perdeu tudo, então você vai rodar de novo. Então, esse aqui é um tiro no escuro, é como se fosse aqueles jogos de sorte mesmo. E aí você vê, ó, valendo 10 pontos. A pergunta é maior continente do mundo, você vem aqui e clica, acertou. Tem um feedback aqui, o bonequinho dançando e assim você vai. Vamos ver o último jogo. Ah, e não se esqueçam, não falei, se inscrevam no canal Prigel para você não perder as novidades, ativa as notificações, aqui tem sempre muita coisa legal. Eu tenho um curso sobre criação de folhinhas interativas, vou deixar no link aí, finalizando outros 2, e fora que aqui nas playlists você encontra muita coisa, então navega, passei aqui pelo canal. Vamos aqui para o Caminhos do Saber, que é o último, e aqui no Caminhos do Saber, espera aí para você ver como é que é, para você poder mandar para o aluno direitinho. Aí você entra aqui, pronto. Esse nem pediu para o código de acesso, repararam que não pediu? Então, às vezes, não pede. Então, você fala para o aluno, ó, tô mandando o código de acesso, caso peça. E aí o objetivo é fazer esse monstrinho chegar aqui na reta final. Subcontinente da América recebe o nome devido à colonização feita pelos povos latinos. América Latina, acertei, o bichinho andou. Se eu errar, vai aparecer aquela carinha triste, né? Oh, fim de jogo, eu tenho que começar de novo. Então, a partir do momento que eu erro, eu volto pro início. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bota a mão na massa, faça seus joguinhos digitais. Vocês viram que é muito fácil você fazer jogos digitais. Você vai fazer jogos digitais do seu jeito, com as suas perguntas. Tá? Tem muita coisa na internet para você pegar e usar. Você vai poder fazer personalizado. Até a próxima. Não esquece de curtir. Então, nós vimos aí uma outra possibilidade de acessar uma plataforma que já possui aí toda uma lógica de programação para facilitar a vida do professor que não tem muita habilidade ou não tem muito gosto aí por trabalhar com lógica de programação. Então, por isso que nós já apresentamos aí antecipadamente uma possibilidade de acesso a uma plataforma bem completa, bem diversificada em relação
a inclusão de dados que vão alimentar a construção de diversos tipos de games. Aqui nós temos um outro tutorial que mostra como nós podemos estar trabalhando com um jogo da roleta no PowerPoint. Eu vou apresentar aqui para vocês a possibilidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel, eu sou a professora Priscila Mel. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um jogo no PowerPoint da roleta, aquela roleta do saber. Fica girando ali, você dá pause e pode responder uma pergunta ou fazer um desafio. Por que veio essa ideia? E eu tenho que agradecer a professora Fernanda Nicásio, que essa semana postou lá no grupo do Telegram um jogo que ela criou para os alunos dela com essa roleta e despertou o interesse de todo mundo do grupo. Ficou querendo saber como fazer também uma roleta adaptada a cada um à sua disciplina. E hoje eu vou mostrar como você também pode fazer o seu jogo da roleta. Então, pessoal, para facilitar a sua vida, eu já fiz a roleta. É só você baixar e eu vou mostrar para vocês como editar e colocar do seu jeitinho para você utilizar. Se eu fizesse um tutorial ensinando a fazer a roleta, nossa, ela é tão complicada de fazer que a gente ia fazer aqui um tutorial de umas meia hora. Se alguém quiser muito aprender como fazer a roleta, coloca aí nos comentários que eu também faço junto com vocês. Mas já está aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo, já tem aí a roleta pronta para você baixar e adaptar do seu jeitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar de assistir esse vídeo, vai rolar para baixo aqui, ó, e vai na descrição do vídeo. Ao ir na descrição do vídeo, vai ter um link para o Drive, é onde está o arquivo para a roleta. Clicou no link, vai baixar a roleta. Baixar não, vai abrir a roleta. Então, você visualiza aí, essa é a roleta base que a gente vai editar agora e eu vou mostrar como vai funcionar. Então, você vai vir aqui em download, ó, fazer um download e vai baixar para o seu computador. Então, tá fazendo download, carregando. Baixou um arquivo de PowerPoint para o meu computador. Eu vou abrir esse arquivo. E está aí a roleta base. Eu preciso vir aqui em habilitar a edição. Pronto. Estou com o PowerPoint aberto. O PowerPoint que eu uso é o 2019. Não sei como funciona caso você use um PowerPoint anterior. Faz o teste para ver se vai abrir, né? A roleta também funciona em qualquer PowerPoint. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, essa roleta já está toda adaptada direitinho, com todos os comandos, que é o mais difícil de fazer. Vamos ver como aqui, ó, no começo. Como funciona aqui? Eu coloquei o comando dentro da roleta. Então, se você clica dentro da roleta, ela gira. Se você clica de novo, ela para. Se você clica dentro da roleta, ela gira. Se você clica de novo, ela para. Se você, por acaso, clicar fora da roleta, sai do slide. Então, fica ligado nisso, tá? Esse jogo da roleta você pode usar em vários níveis de ensino e de várias formas, é só você adaptar ao seu interesse. Primeira coisa, você pode mudar esse título aqui. Se você não gosta de jogo da roleta, você quer colocar jogo da Joaninha, você vem aqui e coloca. Você pode apagar, pode mudar, né? A roleta da sorte. Você pode escrever o que você quiser aí, tá? Eu gosto do jogo da roleta. Mudei ali para vocês verem que dá para editar. Esse fundo aqui cinza, sem graça, você também pode editar. É só você vir aqui no Designer, vem aqui em Formatar, tela de fundo, e aí você escolhe aqui, ó, preenchimento sólido, por exemplo. Você vem aqui e escolhe a cor que você vai querer para o fundo da sua roleta. Acabei colocando cinza de novo, tá? Você pode aqui preencher de forma degradê, você pode, inclusive, incluir um desenho, uma imagem que você tenha, preenchimento com imagem, você vem aqui e insere uma imagem que você tem no seu computador e faz um fundo aí super estilizado do jeito que você achar melhor, tá? Vou deixar esse mesmo pra gente correr aqui com o tutorial. O que nós vamos ter que fazer antes de sair mexendo nessa roleta? Porque, por enquanto, eu mexi só no título e no fundo, tudo bem. Se eu mexer aqui e mudar a configuração, eu posso perder o arquivo. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é clicar aqui no slide com o botão direito e duplicar esse slide. Depois vocês vão entender por quê. Para fazer uma roleta específica, a gente vai ter que fazer essa duplicação aqui.
E aí eu vou mexer só nesse segundo slide para manter a configuração desse primeiro. Então vamos lá. A primeira coisa é muito simples, né? Eu até coloquei aqui, incluo as opções, que já estão, as caixas de texto já estão conectadas na roleta, e é só você mudar o que está escrito. Então você pode vir aqui e colocar continhas matemáticas para o aluno resolver quando a roleta parar, você pode colocar perguntas, quem descobriu o Brasil, sei lá. Você pode colocar aqui perguntas relacionadas à sua matéria, desafios. Eu vou fazer uma roleta da sorte para um outro jogo que eu vou fazer com os meus alunos no Meet. Então, essa semana eu tenho um encontro no Meet com os meus alunos, eu vou fazer um jogo com eles e vou utilizar a roleta. Então, eu vou colocar aqui, ó, perde tudo, tipo roleta mesmo lá dos programas de televisão, né? Perde tudo, ganha um ponto e assim vai. Eu vou adiantar essa parte porque é bem simples e bem tranquila, né? Só tem uma parte aqui, ó, se você escrever um texto muito grande, vamos dizer que eu coloque escolha um grupo para ganhar 3 pontos. Não tá cabendo ali, né? Tá feio. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente seleciono, venho aqui na página inicial, vou no tamanho da fonte e diminuo ela. Pronto, vou botar aqui 18. Diminuir a fonte, eu posso ajustar aqui e encaixar dentro da roleta direitinho. Então, eu posso mudar aqui tudo que está escrito. Vou fazer isso rapidinho. Voltei, já coloquei tudo que está escrito aqui. Gente, isso até para fazer dinâmica com os pais, dinâmica no início do ano com os professores. Eu adoro essa roleta. Eu vou dar um toque aqui, eu vou tirar essa seta e no lugar eu vou colocar a minha bonequinha, porque quem me conhece segue aqui o canal e se você não é inscrito, se inscreva, sabe que eu adoro botar ela em tudo. Então eu venho aqui inserir imagem desse dispositivo, já tenho uma pasta com as minhas bitmojis todinhas, meus personagens. Vou deixar nos cards aí, caso você queira criar seu próprio personagem, se você ainda não sabe. E vou colocar ela como seta. Tem uma bonequinha aqui perfeita para isso, que é essa daqui com a mãozinha. Vou inserir ela aqui e ela vai funcionar como seta. Pronto. Aonde o dedo dela parar, vai ser a opção. Então, já está pronto aqui o meu slide de quando é por frase, né? Passar para o lado, funciona da mesma forma. Toquei, girou, parou, olha lá, perde 3 pontos. Parou, ganha 3 pontos. E assim vai. Beleza. Esse foi simples porque é só trocar o que está escrito dentro da roleta. Agora, vamos imaginar que o professor queira colocar uma roleta com bichinhos, com animais. Como que a gente vai fazer? Com letras daria para fazer aqui só substituindo, mas com bichinho, com desenho. Eu vou afastar ela aqui um pouquinho porque acaba atrapalhando na hora de mexer na roleta. Então, vou botar ela menorzinha aqui, depois eu aumento ela de novo. Eu preciso apagar essas caixas de texto todas, então vou acelerar e apagar as caixas de texto. Cuidado para não apagar a roleta, tá, gente? E agora eu vou incluir desenhos aqui. Vamos fazer uma roleta dos animais. Então, vou mudar o título. Roleta dos animais. Fica comigo aí, porque não é tão simples quanto a primeira que eu mostrei para vocês, tá? Tem uns detalhezinhos na hora de incluir os animais aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, em inserir imagem. E como eu não tenho nenhuma imagem de animal no meu computador, eu vou pegar aqui imagens online. E aí, vou colocar aqui desenho de animais e eu vou escrever PNG. Por que que eu vou colocar PNG? Porque aí os desenhos pesquisados, eles já vão vir sem fundo, o que vai ficar muito melhor e muito mais bonito na nossa roleta. Então, vou pesquisar, dei o Enter aí, apareceu aqui. Vou selecionar aqueles que eu quero, tá? Vou selecionar alguns aqui, selecionar poucos, porque às vezes dá erro, inserir. P4, vamos ver se vai. Tá baixando os animais. Foi. E já baixou tudo sem fundo, ó. Então é só eu pegar, diminuir, ó. Botar aqui no cantinho. Pegar esse aqui, vou diminuir. Colocar aqui. Pegar esse aqui, vou diminuir. Você também pode fazer um por um, tá? Eu fiz aqui rapidinho para economizar tempo. E aí eu vou encaixando os bonequinhos dentro da roleta. Posso girar, ó, utilizando esse símbolo redondo aqui. E vou encaixando os bonequinhos. Vamos colocar tudo aqui. Dizer que seja uma atividade de, né, ciências, falar se é
mamífero, quais animais vivem na água, quais vivem na terra. E aí é com a criatividade de cada professor. Ou então na alfabetização, né, para o aluno escrever o nome do animal que parou ali. Então eu vou colocando aqui todos os animais. É só vir aqui acrescentar mais, né? A gente já pesquisa, ó, inserir. Na hora de fazer a pesquisa, é só colocar PNG. Então, vou acrescentar aqui o sapinho. Esse aqui, vamos ver se vai todo mundo bonitinho. Inserir. Foi. Se você tiver dificuldade em trabalhar com esse monte de imagem, é só você que reduz tudo ao mesmo tempo, depois vai pegando e vai adaptando e diminuindo. Coloquei tudo, né? Mas se eu colocar lá para apresentar os slides, não vai dar certo. Você vai ver aqui. Porque não é só incluir, como a gente fez com o outro. Ó, sai, não vai dar certo. Eu mexi na configuração. Então, primeiro eu preciso incluir e juntar todos esses animais aqui com a minha roleta. Como é que eu faço? Eu seleciono tudo. Ó, cliquei ali fora e fiz assim, fiz uma seleção. Vai selecionar, às vezes não seleciona tudo, você pode clicar aqui no Ctrl e continuar selecionando. Se você tiver dificuldade de fazer isso que eu fiz, é só clicar no Ctrl, segurar o Ctrl, não largar ele, selecionar animal por animal e selecionar a roleta no final. Tá vendo aqui, ó? A seleção da roleta também tá aqui. Vou no meio da roleta, clico com o botão direito e vou aqui em agrupar. Agrupar. Pronto. Agrupei, agora virou um desenho só, tá vendo? Só que também não está funcionando a roleta mais porque ela perdeu todas as configurações. Então, o que é que a gente tem que fazer? E foi por isso que a gente manteve essa intacta aqui em cima. Aqui estão todos os comandos das animações para fazer a roleta girar. Então, a gente vai copiar daqui de cima e jogar aqui embaixo. Como? A gente vai nesse slide aqui, vai selecionar a roleta, vai vir aqui em animações e vai vir aqui nessa opção pincel de animação, ok? Então, animações, aqui do lado, pincel de animações. Tá escrito pincel de animações. Clica nele, gerou um pincel, ó. Eu venho aqui na outra roleta, vou no meio da roleta e clico uma vez, dou um toque com o mouse. Pronto. Agora eu já coloquei as funções todas na nova roleta. Vamos testar? Agora eu posso pegar a Prigel aqui e aumentar ela para ela servir de seta, mas se você quiser, é só você colocar uma seta mesmo, né? Utilizar a que está aí. Ou se você não quiser esse personagem, quiser uma seta, você vem aqui em inserir, formas e escolhe aí a sua seta. Tá? Tá aqui uma seta que é mais tradicional. Pronto. Vou agora testar para ver se está funcionando direitinho. Eu venho aqui em a apresentação de slides do começo e vamos clicar aqui, passar para a próxima, né? Pronto, vamos clicar aqui. Tá girando, parou no polvo ali, girou, parou. É um jogo para a gente fazer junto com os nossos alunos, gente, pelo Meet ou pessoalmente. E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Calma, você tem que salvar esse arquivo. Você pode manter o arquivo original aqui ou não, né? Se você pode também excluir esse arquivo original e salvar isso aqui com outro nome. Você vem aqui em arquivo, salvar como, você decide em qual pasta do seu computador você vai guardar e você, vou botar aqui no downloads, ó. Né? Você muda aqui o nome, né? Já que você mudou ali, você coloca a roleta dos animais, você muda o nome, porque assim você vai salvar um outro arquivo e aquele arquivo base que você baixou aqui no vídeo vai continuar servindo para você como base para outras roletas. Se você ainda não segue esse canal, sim. Bom, nós temos aqui, então, outras possibilidades de elaboração de jogos no PowerPoint. Então, nós temos aqui o jogo da memória, que, segundo a descrição aqui, é só baixar o arquivo e editar para adaptar às suas atividades.
Temos também um outro jogo da memória, né, que vai ser criado a partir do 0. Depois, ao final, eu vou deixar num arquivo em separado a descrição para acesso a esses tutoriais, para que a gente não acabe aí ampliando muito a aula. Mas o importante é você saber que, caso você não tenha muita habilidade ou não queira aprender a lógica de programação, nós temos plataformas e temos também ferramentas associadas ao pacote Office, que nos trarão a possibilidade da elaboração de games de uma forma mais fácil, mais simples. E aí, nós vamos resumir, então, alguns dados relativos à comparação das características da situação de um sujeito A inserido na escola tradicional, ou aqui apresentando também as características caso ele fosse inserido em um sistema já gamificado, a um sistema de ensino gamificado. Estamos fazendo aí as comparações em relação às características dos sistemas. Então, no tradicional, nós temos aí como características as aulas expositivas, com leitura dirigida, resolução de questionários com respostas objetivas, cópia ou memorização de textos, sem fundamentação muitas vezes estruturada, propiciando a reflexão e ampliação da criatividade e aprendizagem significativa. E aí nós temos no sistema gamificado um trabalho realizado com uma carga lúdica, então mais descontraída, tornando a atividade interessante e mensurável e propiciando aí um alto desempenho do alunado. Um trabalho que utiliza mecânicas de jogos em ambiente de não jogos. O trabalho é realizado com contrapartida ou premiação, uma contrapartida significando uma concessão de bônus para cada feedback positivo. Então, a gamificação trabalha com a apresentação de desafios, então, graduais, com a apresentação de um feedback imediato, e trabalha a importância da cooperação e do trabalho em equipe, além do desenvolvimento individual do participante. Na escola tradicional, na educação tradicional, nós temos aí a busca pela manutenção da nota máxima pelo aluno, que é o 10, e são evidenciados os erros, né? Então, na escola tradicional, ela evidencia os erros e não o desenvolvimento progressivo ou gradual do aluno. Então, quando a ele é atribuída a nota diferente de 10, ele sabe que a sua média não será 10 e, como consequência, ao invés de sentir ou perceber o quanto aprendeu do conteúdo ministrado, ele primeiro percebe o quanto sua nota foi reduzida, sendo evidenciado primeiro, então, a perda da nota máxima. Já no sistema gamificado, nós temos aí a criação de um senso de progressão por pontos que serão somados, motivando o aluno a enxergar o crescimento e o seu desenvolvimento, ou seja, não é evidenciado, num primeiro lugar, os erros, mas sim a valorização, né, do todo, de forma sistêmica. Né? E aí o aluno apresenta, né, aí um crescimento ou um desenvolvimento, e ele não vai, no primeiro momento, se conscientizar daquilo que ele não se apropriou, e sim vai ser valorizado aquilo que o aluno se apropriou. Então, apresenta ao aluno onde ele errou, para que ele possa ter a oportunidade de tentar novamente, sem qualquer tipo de punição. Na escola tradicional ainda, nós temos a característica de avaliação cumulativa e contínua. No sistema gamificado, nós temos aí que ele propicia o acompanhamento e a orientação na progressão do aluno, alicerçando, então, os pontos de ancoragem.
Como consequência dessas características da educação tradicional, nós temos aí o panorama atual de desmotivação em razão da consciência e possibilidade de não conseguir manter a nota máxima. Já no sistema gamificado, nós temos aí como consequências a motivação, o alto desempenho e o engajamento do alunado. Aqui nós temos, em resumo, as características das metodologias ativas, né, que é o maior tempo de elaboração, os docentes evitam os ambientes experimentais, a comunicação, a resiliência, a colaboração, a responsabilidade e a empatia. Nós podemos trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa, então, e a teoria construtivista. O processo ativo envolve o professor e o estudante. E a avaliação, né, vai depender como é o contexto da atividade e o que está sendo avaliado. Então, o ensinar aí não significará apenas a transmissão de conhecimento, né, a transferência de conhecimento, mas também a criação de possibilidades para a própria produção pelo participante. Nas metodologias ativas, nós temos então a pirâmide da aprendizagem, com o exemplo que nós apresentamos no decorrer da aula, com o ensino híbrido, a aprendizagem entre times, a gamificação, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e o aprendizado baseado em problemas, que é a problematização. O método passivo seria o ler, escrever, observar, ver e ouvir, e já no método ativo nós temos aí as discussões, né, por meio de debates, o praticar e o ensinar. Então, a metodologia ativa pode ser considerada como qualquer método que incentive ao estudante ou ao alunado ao seu protagonismo para a construção do seu próprio conhecimento e incentiva os alunos para que aprenda de forma autônoma e participativa a partir da utilização de problemas, situações-problemas e situações reais. E aí temos como características das metodologias ativas também a confiança, a autonomia, né, a responsabilidade e participação, o aprendizado envolvente, a empatia, o protagonismo do alunado, o senso crítico que é ampliado, o senso de colaboração e a aptidão em resolver problemas. Então, dessa forma, chegamos ao final da nossa aula sobre metodologias ativas e gamificação como ferramenta de ensino. Sabemos que é difícil para alguns professores aderir à hipótese de participar de novas capacitações para ampliação das competências ou desenvolvimento de novas habilidades tão necessárias para a atuação no mundo educacional que nos encontramos, né, já na era digital, mas espero que pensem que tudo isso irá contribuir para a melhoria da qualidade da educação dos nossos alunos.